E neste domingo, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou o novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro. O hospital informou que após 48 horas na UTI, Bolsonaro encontrava-se estável e tem nítida melhora clínica e laboratorial, sem nenhuma evidência de infecção. No sábado, o deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro, filho do candidato Jair Bolsonaro, publicou em sua conta pessoal, no Twitter, uma foto em que Bolsonaro aparece sentado fazendo gestos que imitam armas. Flávio Bolsonaro disse que é um gesto que é a marca do pai dele e que não está incitando a violência. O candidato à presidência foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós todos nos lembramos aqui nessa imagem que circulou aí desde quinta-feira fortemente na mídia social e também nos meios de comunicação nesse ato lá em Minas Gerais. Inclusive, a investigação sobre o autor do atentado, Adélio Costa, segue rapidamente, inclusive, Elivaldo, porque a Polícia Federal quer saber como uma pessoa que só trabalhou até maio, que ganhava apenas um salário mínimo, entrou numa pensão, pagou 10 dias em que ficou hospedado adiantado, tinha 4 celulares, 2 notebooks, e aí eles investigam agora se Adélio, que também paga 4 advogados para lhe defender, se atuou sozinho. Esquisito, teve, né? Estranho. É muito estranho, na verdade. A Polícia Federal está investigando se tem mais alguém ou algum grupo por trás desse atentado a Jair Bolsonaro. Mas vamos a Brasília, que a gente vai falar dos presidenciáveis agora, saber se eles mudam a estratégia de campanha nesse momento do afastamento de Bolsonaro da campanha na rua, não é? Délio Rocha, bom dia. Que estratégias podem ser essas dos candidatos que estão aí, que são opositores de Bolsonaro nesse momento? Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. Olha, Nádia, por um lado, os aliados de Jair Bolsonaro tentam capitalizar politicamente com este atentado, né? E já tem até quem fale em vencer, né, essa eleição no primeiro turno. Tem aliados de Bolsonaro que vêm falando isso. Claro que esse cenário é pouco provável, mas é certo que esse atentado, Nádia, pode contribuir para consolidar a liderança de Jair Bolsonaro. Por outro lado, os adversários de Jair Bolsonaro tentam evitar a vitimização do deputado do PSL e por conta disso, Nádia, aos poucos as críticas a Bolsonaro já começam a voltar ao horário eleitoral, né? E no último sábado, o ex-governador Geraldo Alckmin, em sua propaganda de TV, afirmou que não é por meio de armas, não é por meio de bala, nem por meio de faca que a gente vai construir uma nação. Quer dizer, Alckmin, ao mesmo tempo que repudiou o atentado, ele também alfinetou Jair Bolsonaro, que defende a flexibilização do porte de armas. Agora, nas redes sociais, viu, Nádia, Jair Bolsonaro continua bem ativo, como você mesmo mencionou. Ele já divulgou aí fotos, já divulgou vídeos, inclusive posando com aquela tradicional pose de campanha dele, né? Utilizando as mãos para simular revólveres. E isso, claro, se já era questionável antes, depois do atentado, isso é menos indicado ainda. Agora, Nádia, o que é certo é que todos os candidatos aí estão mudando em relação à segurança, né? Todos estão mais preocupados com a segurança. No último sábado teve até uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, com representantes dos presidenciáveis, e nesta reunião ficou decidido que agora todos os presidenciáveis vão contar com 25 agentes da Polícia Federal para fazer a segurança desses candidatos. Antes eram 21, agora são 25. E já no final de semana, o ex-prefeito Fernando Haddad já teve sua segurança reforçada. Antes ele contava com 2 agentes em seu entorno, agora ele conta com 6, Nádia. E todo mundo preocupado aí com a segurança após esse atentado contra Jair Bolsonaro. Nádia. Bom, Elivaldo, sobre Fernando Haddad, o Elivaldo agora há pouco já anunciava que a candidatura do PT deve ser trocada amanhã,
Sai o ex-presidente Lula, depois de tantos recursos negados na justiça para que ele fosse candidato, e entra Fernando Haddad do PT. Inclusive, a ministra que preside o Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, já deu esse ultimato, né, Exatamente, foi ontem à noite, ela já deu o seu parecer em relação a esse recurso, Délio, da defesa do ex-presidente Lula. Então, ele não tem como ser candidato, já está com seu registro indeferido por o órgão colegiado máximo da Justiça Eleitoral, no caso o TSE, e o PT, que estava pleiteando trocar o candidato, prorrogar o prazo, que de dia 11 amanhã termina, para dia 17, prazo final. Mas não, terá que ser feita a troca amanhã, do contrário o PT não terá nem candidato à presidência da República. Por falar em Supremo, Délio Rocha, por falar em Supremo, não, que a ministra Rosa Weber também é do Supremo, é do TSE, o ministro Barroso também é do Supremo, também é do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro Barroso ontem determinou que se houver algum tipo de manifestação de apoio à candidatura do ex-presidente Lula, a propaganda do PT será tirada do ar, Délio. Pois é, Nádia, com esta decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tenta impedir que o programa do PT mostre para os eleitores que o ex-presidente Lula ainda é candidato à presidência da República, coisa que ele não é, já que a candidatura dele foi barrada pelo TSE. E assim, Nádia, o Luiz Roberto Barroso termina atendendo parcialmente um pedido do Ministério Público Eleitoral, já que no pedido original, o MP queria que a propaganda do PT já fosse tirada do ar logo agora, né? Só que o ministro Luiz Roberto Barroso apenas decidiu alertar o Partido dos Trabalhadores que não vai mais aceitar esse tipo de manobra. O TSE, Nádia, já tinha até feito esse tipo de alerta antes para o PT, só que o que muda das decisões anteriores para esta é que antes, Nádia, a decisão do TSE se referia mais a uma peça publicitária específica. Aí o PT fazia o quê? Tirava essa peça publicitária do ar, utilizava uma outra peça publicitária com o mesmo teor, mas com outro formato. E essa decisão agora do ministro Luiz Roberto Barroso impede, então, qualquer peça publicitária que faça referência à candidatura do ex-presidente Lula. Nádia. Muito obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília e voltando daqui a pouco ao meio-dia com mais informações no Jornal do Piauí.